Não, por favor. Só que o que acontece? Eu tenho alguns entraves em relação ao português. Eu sempre fui muito boa em matemática, tanto matemática, química, tudo aquilo que estava relacionado à conta, exatas, eu sempre fui muito boa. Tanto é que eu cogitei fazer farmácia, minha mãe falou assim, não, farmácia eu não faço porque ela é da área, então assim, mas o português sempre foi meu entrave. E aí, para finalizar, no segundo ano do ensino médio, um professor que eu tenho muita gratidão por ele, eu não vou nem citar o nome dele, mas eu tenho muita gratidão a ele, que ele virou para mim, minha letra sempre foi muito horrível. E eu sempre tive professor particular, sempre tive, porque minha mãe, com 2 meninas pequenas, meu pai morando nos Estados Unidos e ela trabalhando, ela não tinha tempo. Sim. Então, ela sempre tinha uma pessoa particular, não porque eu precisava, mas precisava de ter uma pessoa para acompanhar. E aí, no ensino médio, ele olhou minha letra, olhou, né, já tinha avaliado ali um bimestre e tudo, ele virou para mim e falou assim, olha, você precisa de um caderno de caligrafia. Você não teve amor na sua base. Então, nós vamos começar tudo do zero. No segundo ano do ensino médio. Você tem noção. Tanto é que depois ele fez isso comigo, a Marcela, que é uma amiga nossa, que ela sempre assiste aqui o Pode Deixar, ela falou assim, Mayara, realmente sua letra melhorou. Então, assim, às vezes, o que o Everton falou... Ele falou que você não teve amor? Falou. Amor? Amor na sua base. Achei pesado. Essa é a frase que eu lembro. E você sabe que eu lembro de pouquíssimas coisas, são as coisas que me marcam, assim. Mas eu não achei que ele falou de um jeito, assim, ruim. Pejorativo. Apelativo. Ele falou, tipo, você não teve até hoje, mas vamos... E é um professor, não sei se ele dá aula hoje ainda, mas é um professor brilhante, assim, sabe muito. Enfim. Então, eu acho que essa frase que o Everton colocou é o que a maioria das pessoas passam. O nosso sentimento é isso. Porque eu tenho esse sentimento. Tanto é que o Everton é muito bom no português. Eu tenho, e olha que eu já redigi. Eu já fui coordenadora, já fiz muito ofício e tudo, sempre. Mas eu tenho às vezes tá correto o que eu falo, o que eu faço. Sim. Mas eu tenho insegurança nata em relação a isso. Eu acho que existe mais Primeiro que isso é um mito, né? Tem inclusive teóricos que falam a respeito disso. É você acreditar que a sua língua é uma língua difícil e que o português é mais difícil. Isso é um mito, por favor. E eu acho que aí que está o grande diferencial entre as pessoas que sobressaem por conta da linguagem e as pessoas que não sobressaem. Né? Hoje eu estou no meio jurídico e eu percebo isso assim, o português é muito difícil. O português não é difícil, você fala. Cara, vocês criaram um podcast fantástico. E né, eu até comentei sobre o nome. Olha que bacana, que representa muito o que vocês fazem. E se a gente for parar para poder pensar no nome, não tem nada a ver com a língua padrão. Aí eu vou falar, e por causa disso, que a língua é difícil. A língua é difícil porque ela tem um monte de regra. Eu acho que é a forma, às vezes, como é ensinada. Nós somos muito excluídos. A gente não pode esquecer que a gente foi colonizado e a forma como a gente foi, né, invadido, na verdade, quem invadiu tinha educação, sabia falar língua, sabia escrever. Então, tem muito essa separação entre quem sabe escrever, quem tem o poder aquisitivo, que está muito ligado ao poder econômico também. E aí, quem não tem o poder econômico também acha que não sabe falar a própria língua. Entendeu? E o nosso português, ele vem de um latim que é do povão. Né? É o povão que falava essa língua e que trouxe para a gente. Só que a gente acredita que o nosso português é difícil, que a gente não fala português correto, que a gente não sabe falar. E eu não gosto porque eu acho que isso acaba excluindo o sujeito, sabe, da sociedade, da política, da economia. Exclui todo mundo, porque obrigam você a saber gramática. E a questão também que o Brasil ele é muito diversificado, né? É muito diversificado. Então, assim, isso acaba que outra pessoa, você conversando com uma pessoa de outro estado completamente diferente, você já fica meio... Mas no início, eu fui fazer um mestrado no Sul, sem nunca ter ido no Sul, aprendemos um monte de coisa bacana. E a gente aprendeu, aí a gente tem hora que ficava meio assim, né, que a gente falava, eles têm uma mania de falar, quando vai dar dinheiro, né? Então você fala 3,40. Quanto que deu o seu almoço? 13,40. Lá eles fazem 13,40.
E a gente achava aquilo assim, a coisa mais engraçada. A gente chegava e falava, quanto que deu? Ah, 13,40. Assim. Aí solta aquele sorrisinho e tal. Fala, sabe que eles não sabem falar português dentro da universidade? Mas isso é uma marca deles, é uma característica deles. Aí a gente prefere acreditar que a gente não sabe o português, que o português é difícil, porque a forma como ensinaram para a gente a vida toda foi muito descolada da realidade. Foi um português que está lá dentro da gramática e parece que aquilo é que é o correto, mas ninguém fala aquilo. A gente usa aquilo quando? Quando você tem que mandar um documento. Eu não estou desvalorizando, tá? Pelo amor de Deus. Não. Professores de português e todo mundo que me ouvia, assim, eu não estou desvalorizando a língua padrão, nem a gramática normativa, não é isso. Mas, às vezes, aquilo que é ensinado está muito distante da realidade do sujeito. E aí o sujeito chega lá na faculdade e fala, ai, português é difícil, eu não sei falar. Meus alunos falam isso para mim. Ai, Kátia, porque eu não sei falar português. Como você não sabe, sujeito? Você está falando comigo. Né? Você não compra, você não vende, você não cria as coisas, você... Mas o que você fala faz muito sentido, porque eu comecei a consumir o conteúdo, não sei se você conhece, da Cíntia Chagas. Uhum. E ela fala muito isso, dessa diversidade, desse bater de frente na própria língua. Porque o jeito que você aprende não é o jeito que você escreve, não é o jeito que você lidar diante da sociedade. Isso causa uma confusão no ser humano. Não, então o fazer direito, o escrever direito, falar direito, é aquele jeito mais gramatical, mas então eu não sei fazer. Pois é, mas aí, por exemplo, tem professores que são mais... excluem mais. Então, por exemplo, algumas coisas até que ela fala, eu acho que exclui muito sujeito. Entendeu? Por quê? Ela prega muito uma gramática que é normativa. Ah, você tá errado. Essa é uma dificuldade que eu tive de crescer no digital. Porque, às vezes, eu tenho a dificuldade de falar e falar para as pessoas, você está falando errado. Cara, você não está falando errado. Você está falando o seu português, você está falando... Porque aquele português que você está falando ali, ele está relacionado ao seu pai, à sua mãe, à sua vivência, onde você nasceu, o que você acredita. É a sua linguagem. Por isso que a linguagem do médico não é a mesma do advogado, que não é a mesma de vocês, entendeu? Então,